irmãos, a graça e a paz, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, crendo tanto no propósito de Deus, na bondade de Deus. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos mais uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Eu quero tomar como exemplo a vida de Gideão. Gideão foi um juiz que Deus levantou ali sobre a nação de Israel. A história dele se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6. Você sabe que o tempo em que Israel estava vivendo no período dos juízes foi um tempo muito desafiador. Foi um período de mais ou menos 350 anos, onde a história é cíclica. Não é? O resumo do livro de Juízes é que o povo pecava, Deus levantava um inimigo para subjugar o povo, para poder maltratar esse povo. Israel, no meio de todo aquele processo, eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, estabelecia o tempo de paz. Quando esse juiz morria, Israel voltava novamente a viver uma vida de desobediência, de pecado. Deus levantava novamente um outro povo para subjugar Israel, e naquele sofrimento Israel clamava a Deus, Deus levantava um juiz e se estabelecia um tempo de paz. Foi nesse período em que Deus levanta esse homem chamado Gideão. A história vai dizer que Israel estava sendo oprimido pelos midianitas por um período de 7 anos. O tempo em que Gideão aparece na história iria completar o 8º ano de opressão. Imagine você trabalhar durante o mês inteiro e na hora de receber o seu salário, o salário não vem. Imagine você trabalhar o ano inteiro, melhor dizendo, e na hora de colher, a sua colheita ela é roubada, a sua colheita é retirada pelo inimigo, e você ali que faz parte de uma sociedade completamente agrícola, o seu sustento, o sustento da sua família, a provisão depende exatamente daquele plantio, mas agora você foi saqueado, não tem mais nada, então todo o trabalho de um ano você se vê perdendo. Mas Gideão, ele decide tomar uma decisão. Ele decide tentar salvar um pouco da colheita, e ele pega um pouco daquele trigo, ele entra dentro do lagar. Percebe que o lagar é o lugar de se pisar uvas para fazer vinho, não era para malhar trigo, mas é o único lugar que ele encontra para poder fazer isso, para tentar salvar um pouco do seu plantio para o sustento ali da sua família e da sua própria vida. Mas ali escondido, onde ninguém estava o vendo, ninguém estava o observando, Deus o viu. E Deus aparece ali através de um anjo e o chama de valente. Quando Deus aparece para Gideão, e a maneira como Deus o chama é muito interessante, porque Deus chama Gideão de uma realidade que ele não vivia. Quando o anjo aparece para Gideão e diz, homem valente, Gideão poderia ter dito assim, olha, você errou a casa, pode ser o vizinho, porque como que Deus pode me chamar de valente, sendo que eu estou escondido, amedrontado, desencorajado por toda a situação? Mas preste atenção, o que Deus fala não tem a ver com quem Ele está falando, tem a ver com quem fala. A palavra de Deus não tem a ver com quem recebe, mas tem a ver com quem libera. É por isso que quando Deus fala, Ele fala na perspectiva da eternidade e não do mundo natural. Gideão estava medroso, mas Deus o via como corajoso, porque é assim que a história dele termina. O que nos determina, ou quem fala o nosso respeito, não é a circunstância, não são as situações, não são as pessoas, mas é o que Deus diz. E o que Deus diz é sempre melhor do que o que nós vivemos. Talvez você se vê hoje como alguém impotente, incapacitado, amedrontado, medroso, mas a maneira como o Senhor se dirige a você é totalmente o contrário. Ele te chama de valente, Ele te chama de guerreira, Ele te chama de homem segundo o coração dele, mulher segundo o coração dele. É por isso que a palavra de Deus nos choca. É por isso que a palavra de Deus ela traz um choque no nosso coração, porque ela vem totalmente contrária ao que nós estamos vivendo e ao que nós esperamos de nós mesmos. O Senhor o surpreende, o chamando de valente, e o Senhor o chama para libertar o povo. E no meio de todo esse processo, dessa conversa, Gideão faz simplesmente 4 perguntas para Deus, só que eu queria tratar somente sobre 2 perguntas. A primeira pergunta que Gideão faz para Deus é, se o Senhor está conosco, por que nós estamos vivendo isso? Se o Senhor está conosco, por que nós estamos passando por esse período de servidão? É importante nós entendermos que essa era a linguagem que Israel entendia. Não havia uma outra linguagem senão a opressão que fazia Israel se voltar para o Senhor. Deus estava com eles, Deus não era indiferente, mas Israel estava ali provando o dissabor das suas decisões erradas e do seu afastamento de Deus. A segunda pergunta que Gideão faz para Deus, que me chama a atenção e que eu me identifico muito, é quando Gideão fala com Deus assim, o Senhor tem certeza do que você está fazendo? O Senhor tem consciência da decisão que você está tomando?
O Senhor sabe realmente quem o Senhor está chamando para determinada função? É como se Gideão estivesse dizendo para Deus: eu acho que o Senhor errou, eu acho que o Senhor perdeu o juízo, eu acho que o Senhor não está muito bem ao me escolher para me tornar o libertador de Israel. Na verdade, Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. É porque Deus não trabalha com as nossas forças, Deus trabalha com a força dEle. É porque Deus não trabalha com as nossas motivações, Ele trabalha com a motivação dEle. Sabe todos esses questionamentos que você dá para Deus não te usar? Eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, eu não dou conta. Tudo aquilo para você é um impedimento, tudo aquilo para você é uma barreira. Na verdade, para Deus é um motivo pelo qual Ele te escolheu. Deus te escolheu porque você não consegue. Deus te escolheu porque você não sabe falar. Deus te escolheu porque você não dá conta. Aquilo que é um impedimento para você é o motivo pelo qual o Senhor te escolheu, com um único objetivo: para que você possa depender exclusivamente dEle e da graça dEle. Gideão vai fazer uma prova com Deus, dizendo: se foi o Senhor mesmo que me chamou, eu vou colocar um novelo de lã do lado de fora da minha casa, e durante a madrugada o orvalho vai descer, só que o novelo de lã vai permanecer seco, e somente ao redor do novelo vai ficar molhado. Aí Deus gosta mais ou menos disso e fala: pode ir, pode dormir. E quando ele levanta, o novelo está seco ao redor molhado. Ele diz: Senhor, me perdoe, mas eu quero fazer mais um teste. Agora o novelo vai estar molhado ao redor seco. Deus falou: tudo bem, meu filho, vai dormir. E quando ele acorda, está exatamente da maneira como ele pediu. O que esse ato nos mostra? Eu não me assusto quando eu vejo Gideão tomar esse tipo de decisão, ou tentar fazer esse tipo de prova com Deus no novelo de lã, porque Gideão não tinha o Espírito. O Espírito não estava sobre, o Espírito não estava dentro, o Espírito estava sobre o Gideão. O Espírito vinha sobre uma função específica, reis, sacerdotes e profetas, para uma ocasião específica. Uma vez que aquela ocasião acabou, o Espírito se voltava novamente para Deus. Hoje existem tantas pessoas na Nova Aliança, no Novo Testamento, fazendo esse tipo de teste, querendo saber se algo é de Deus ou não, baseado em fatores externos. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter comprovações externas, não é isso. Eu estou dizendo que elas não podem ser determinantes na decisão que nós vamos tomar, uma vez que nós temos o Espírito. Hoje quem nos guia não é o externo, é o Espírito. Às vezes nós queremos viver tantos milagres, nós queremos andar sobre as águas. É um milagre extraordinário, mas acredite em mim, tão extraordinário quanto andar sobre as águas é ser guiado pelo Espírito. O Espírito hoje mora, Ele habita, Ele está dentro, e é Ele que vai nos conduzir em toda a verdade. O chamado é feito pelo Espírito, mantido pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, e hoje nós temos a oportunidade de recebermos aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Não o que nós pensamos, não o que nós vivemos, não o que a circunstância diz ou as pessoas falam, mas aquilo que o céu fala ao nosso respeito. Ainda que você se veja amedrontado, o Senhor te diz: você é valente, não na sua perspectiva, mas na minha. Deus não nos vê em construção, Deus nos vê pronto. E você tem um espírito para poder caminhar, viver, desenvolver todas as habilidades que você precisa. O Senhor já colocou dentro de você. Uma vez que você nasceu de novo, o Espírito habita dentro de você, e hoje você pode cumprir com eficácia, com diligência e com sucesso o chamado de Deus na sua vida, ainda que somos tão limitados, mas servimos a um Deus que é ilimitado. A minha oração é para que possamos tirar os olhos da terra e olhar para o céu. A minha oração é para que possamos parar de nos enxergar e passarmos a enxergar o Senhor, a enxergarmos aquele que nos chamou. A responsabilidade é dele. Ele chama, ele dá a ferramenta. Ele chama, ele dá a unção. Ele chama, ele capacita para passarmos por qualquer situação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove e que o Senhor unja os nossos olhos com o colírio do céu, para que possamos enxergar da mesma maneira que ele enxerga. Um grande abraço, fica na paz.